Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que você estiver acessando essa aula. Essa aula é para o primeiro ano do ensino médio, fuso horário. Então vamos lá, vamos fazer uma introdução do tema. Os fusos horários, como a gente sabe, estão relacionados com a longitude e logo com os meridianos. Os meridianos, né, são inúmeros, né, eles pegam toda a circunferência da Terra, mas tem um meridiano que é o principal meridiano, que é o de Greenwich. Greenwich foi uma definição, foi uma imposição, vamos dizer assim, pois qualquer um meridiano poderia ser o principal meridiano, né? Você cortando a Terra no sentido meridional, qualquer um meridiano poderia ser o central. Mas por que foi Greenwich? Porque na época a Inglaterra era a potência mundial, quando houve essa definição. Então, se escolheu o meridiano que passa na Inglaterra, no distrito de Greenwich, no distrito inglês de Greenwich. Por isso, todos os países, né, do mundo ou estão adiantados a Greenwich ou estão atrasados em relação a Greenwich. Todos aqueles países que estão ao oriente, ou seja, a leste, estão adiantados a Greenwich. E aqueles que estão ao ocidente, ou seja, a oeste de Greenwich, estão atrasados. A cada 15 graus, 1 hora. E no nosso caso, o caso brasileiro, nós vamos ter uma aula sobre fusos horários no Brasil, nós estamos atrasados em relação a Greenwich. E, dependendo do lugar que a gente esteja, a gente está a 2 horas de Greenwich, 3 horas de Greenwich, 4 horas de Greenwich ou 5 horas de Greenwich. Mas isso é assunto para outra aula, que é sobre o fuso horário brasileiro. Então, mas assim, já entrando assim, numa parte mais política, essa definição mostra o quanto quem tem o poder domina até mesmo o tempo. Né? Se fosse hoje, por exemplo, talvez seria escolhido um meridiano que passa nos Estados Unidos. Já para os mais radicais, talvez um meridiano que passe na China. Então, entre os movimentos da Terra, destaca o de rotação e de translação. O movimento de rotação é o que a Terra realiza de oeste para leste, em aproximadamente 24 horas em torno do seu eixo imaginário. Esse movimento explica a existência dos dias e das noites na superfície terrestre. Isso aí, os movimentos que a Terra faz. Né? Ela está viajando no universo junto com o sistema solar, que também está em movimento, e ela realiza esses dois movimentos de translação, que é esse movimento em torno do Sol, que quando ele completa, a gente chama de um ano, que é aproximadamente um ano, né, aproximadamente 365 dias. E a rotação da Terra também é aproximadamente 24 horas. Existe uma perca de alguns segundos que, ao somado, a gente perde um dia no final do ano, e aí esse dia, no final do ano, a cada 4 anos, e aí a gente compensa essa perca com o ano bissexto, que acrescenta-se um dia no mês de fevereiro. Aí tem o dia 29 de fevereiro. Mas o que importa agora é qual movimento que está relacionado com o fuso horário. É o movimento de rotação, que faz com que, se a gente vê a Terra do espaço, né, vai ter a parte iluminada, vai ter a parte escura.
E aí a Terra vai girando, e aí a gente vai entrando ali na parte escura ou entrando na parte clara, né? E a Terra, ela, ela realiza esse movimento muito rápido, né? A gente que não percebe que é muito rápido por causa da grande extensão da Terra. E aí a gente tem aquela coisa também de achar que é o Sol que está girando em torno da Terra. Esse aí a gente chama de movimento aparente do Sol, que é o movimento que parece que é o Sol que está movimentando, mas na verdade é a Terra que está girando. E aí você vê o Sol cruzar o céu, mas na verdade somos nós que estamos movimentando. E sempre, quando você vê o movimento de qualquer corpo celeste, por exemplo, o Sol nasce de leste e se põe a oeste. Então, o movimento do Sol, aparente do Sol, é bom destacar isso. Ah, movimento do Sol, não. O movimento aparente do Sol é de leste para oeste, que é onde o Sol se põe. Então, o da Terra é fácil, é o contrário. Já que é a Terra que está movimentando para o sentido contrário, e parece que o Sol está fazendo esse movimento. Então, o movimento da Terra é de oeste para leste. Por convenção internacional, existem 24 fusos horários na superfície do nosso planeta. Cada um mede 15 graus e dentro deles a hora não se altera. É o que eu disse anteriormente, né? A cada 15 graus, uma hora, como são 24 horas, 24 fusos horários, né? Dependendo do local que você esteja em relação a Greenwich, você está naquele horário. A gente vê essas linhas bonitinhas, retinhas, porém não é assim, não segue literalmente a linha do meridiano, né? Depois vão haver convenções para políticas, né, para até melhorar administrativamente, né? Por exemplo, se passa um meridiano passa dentro da cidade de Várzea Grande, metade de Várzea Grande vai estar no horário, metade de Várzea Grande no outro. Lógico que não, né? Vai haver uma alteração. Nem é em sentido de cidade, é em sentido de estados e até de países. Mas nós vamos ver mais adiante essa. A hora em cada um dos fusos horários é definida tomando como referência Greenwich, ou tempo médio de Greenwich, a hora vigente no fuso inicial. Esse aí é o que eu destaquei anteriormente, né? Então, todos nós estamos, de certa forma, ligados à hora de Greenwich, o tempo médio de Greenwich, que é a hora inicial, que é o fuso inicial. Então vamos estar atrasados ou adiantados em relação a Greenwich. Greenwich é o fuso inicial, porém não é o meridiano da data. O meridiano da data é o oposto a Greenwich, é aquele que está a 180 graus. Então, quando você passar, por exemplo, de avião por Greenwich, você não vai passar de um dia para o outro, mas sim no meridiano oposto, que nós vamos ver mais adiante. Como a Terra realiza um movimento de rotação de oeste para leste no sentido anti-horário, os 12 fusos horários situados no hemisfério oriental apresentam suas horas adiantadas em relação ao fuso horário inicial, e os 12 fusos horários situados no hemisfério ocidental apresentam suas horas atrasadas em relação ao fuso inicial. É o que eu já destaquei aí, né? Oriental adiantada, ocidental atrasada. Lembrando, oriental, leste, ocidental, oeste. E outra coisa que a gente falou, o sentido de rotação da Terra é anti-horário, já que ele faz um movimento contrário a esse movimento da rotação, do movimento aparente do Sol. Lembrando sempre, movimento aparente do Sol, já que o Sol não está fazendo aquele movimento. Quem está fazendo somos nós, é o nosso planeta, um movimento de rotação, que parece que o Sol que está cruzando o céu, mas é o contrário.
a Terra que está girando. E aí nós temos essa percepção que parece que o Sol está se movimentando. Lembrando até uma passagem bíblica que tem, que fala assim que um profeta, eu não me lembro, disse que ele falou e o Sol parou, né? Não contrariando o texto bíblico. Talvez, se houvesse esse milagre, não tenha sido o Sol que parou, mas a Terra que tenha parado, né? Se aconteceu, né? Então, se algo parou, foi a Terra. E aí, o Sol ficou ali, naquele mesmo lugar, porque a Terra estava parada, né? Só para fazer um comentário nessa relação aí do movimento da Terra. Os limites desses fusos horários nem sempre são respeitados, é o que eu falei anteriormente, que nós vamos ver agora uma imagem. Muitos países se utilizam por conveniência de ordem administrativa, política, né, de limites práticos para delimitá-los. Cada país, portanto, tem liberdade de instituir um número de horas legais de acordo com sua necessidade e adequação territorial. Os Estados Unidos, por exemplo, uma vez que seu território apresenta grande extensão longitudinal, o Brasil também tem, porque longitudinal é de leste para oeste. Sempre que a gente fala em meridiano, nós estamos falando em longitude. Quando a gente fala em paralelos, a gente fala em latitude. Então, longitudinal. Possui 12 horas Estados Unidos. Já o Chile, né? Eu acho que vocês devem ter um mapa mental da América. O Chile, ele tem uma grande extensão latitudinal. Lá do sul, chega lá no norte da América, acompanhando ali, né, a Cordilheira dos Andes, ali na costa do Pacífico. Então, o Chile não vai ter grande extensão longitudinal. Então, não vai ter grande fuso horário. Então, lá, o Chile, por seu território apresentar uma pequena extensão longitudinal, possui uma hora legal, né? O Brasil possui 4. Então, aqui nós temos a imagem de Greenwich, né, Distrito Britânico. Está aqui a Inglaterra, aqui o meridiano, aqui oeste, né, oeste, né, os países a oeste estão atrasados, que estão a leste, este, estão adiantados. Então, aqui nós temos a imagem daquilo que eu comentei anteriormente, né? Não vai seguir a linha do meridiano, né? Aqui onde é mar, tudo bem, segue a linha do meridiano. Mas quando chega nos países, né, aí há uma definição e aí vai cortando os limites políticos dos países, né, para que não haja problemas administrativos em relação ao fuso horário. Aí na aula de Brasil nós vamos falar um pouco disso aqui também, né? Vamos falar com mais abrangência. Por convenção internacional, estabeleceu-se que o viajante que ultrapassar a linha internacional da data, portanto, o antimeridiano de Greenwich, de oeste para leste, ou seja, de leste para leste ou oeste, né, que é em inglês, né, este é leste em inglês, precisa alterar a data do seu relógio para o dia anterior. Assim como o viajante que ultrapassar a linha internacional da data, é bom lembrar essas siglas, né? Linha Internacional da Data, LID, que é o meridiano oposto a Greenwich, que eu tinha falado lá no começo da aula. Oposto a Greenwich, que vai mudar a data. Então, não confunda, pode ter pegadinha. Passou o Greenwich, Greenwich é o meridiano inicial, vai passar para outra data? Não. É o meridiano oposto, ou anti-meridiano de Greenwich. Né? Nós temos
180 graus a leste e 180 graus a oeste. Então, o meridiano oposto é esse 180 graus, que é o antimeridiano. Esse sim é a linha internacional da data. Então, se você está viajando e cruzou a linha da data de oeste para leste, você deve mudar no seu relógio, no seu laptop, no que você tiver, alterar a data do seu relógio para o dia anterior. E se o movimento for contrário, você tem que adiantar para o dia posterior. Né? Como viajante que para de oeste, portanto, no sentido contrário ao movimento da rotação da Terra, precisa alterar a data do seu relógio para o dia seguinte. Então, se você estiver viajando, uma dica, se o movimento for no sentido do movimento da Terra, você passa para o dia anterior. Se o movimento for contrário ao da rotação da Terra, é para o dia seguinte. Então, lembra, o Sol movimenta de leste para oeste. Então, o movimento da Terra é de oeste para leste. Então, se vocês, um viajante, passou pelo meridiano da data, 180 graus, no sentido contrário ao da Terra, aí você vai estar entrando no dia posterior. Se for no mesmo movimento da Terra, ou seja, de oeste para leste, você precisa passar o seu relógio para o dia anterior. Então, para você não esquecer, você não vai ficar falando leste, oeste, não. Lembra do movimento da Terra. É de oeste para leste, que faz com que o Sol movimente de leste para oeste. Então, fica com isso na cabeça. E o que você tem que lembrar aqui? Que quando eu estou viajando e passo pelo meridiano 180 ou antimeridiano, se eu estou no sentido do movimento da Terra, eu atraso um dia, certo? E se eu estou no movimento contrário da Terra, eu aumento um dia. Contrário da Terra, aumenta um dia. No mesmo sentido da Terra, diminui um dia. Aqui, então, vamos fixar mentalmente. A Terra está girando nesse sentido. Se eu estou viajando no sentido contrário, mais um dia. Se eu estou viajando no mesmo sentido, menos um dia. Em qual meridiano isso? Meridiano 180 graus, que é o meridiano oposto a Greenwich, ou antimeridiano a Greenwich, que é a linha internacional da data. Então, a linha internacional da data também existe essa convenção aqui, ó. Também. Mas por quê? Aqui não tem nada? Tem sim. Tem milhares de ilhas aqui, ó, na Oceania. Por isso, tem essa curva aqui também na linha internacional da data. Então, por hoje foi só. Muito obrigado.